Olá, bom dia. O tema da nossa aula de hoje é eletricidade em movimento. Nós já falamos que os corpos eles podem ser eletrizados, né? Eles podem ficar eletrizados positiva ou negativamente. Todos os corpos eles são capazes de conduzir eletricidade? Será que todo material conduz eletricidade da mesma forma? Como que a eletricidade ela sai do gerador elétrico e chega até as nossas casas? Então, a primeira coisa que nós vamos tratar, né, são as definições de condutores e de isolantes elétricos. Né? Então, os materiais, eles podem ser classificados em bons ou mal condutores de eletricidade, em função desse comportamento, né, que permite ou não a passagem dos elétrons, ou seja, a passagem das cargas elétricas. Cargas elétricas é a massa de elétrons. Os materiais que são chamados de bons condutores de eletricidade, eles vão receber esse nome porque nesses materiais as cargas elétricas podem se mover com grande liberdade. Né? Então, são exemplos de materiais condutores elétricos. Os metais, né, cobre, principalmente, né, o cobre, água do mar, o corpo humano é um condutor de eletricidade e uma exceção, né, à regra dos metais é o grafite. Por causa da ordenação das moléculas do grafite, mesmo ele tendo assim, várias características que ele deveria ser isolante, ele consegue ser um bom condutor, graças à organização de suas moléculas. Já os materiais que não são bons condutores de eletricidade são chamados de isolantes elétricos, né? Então, os maus condutores são os isolantes elétricos. Nos materiais que são isolantes, os elétrons eles não conseguem se mover com tanta facilidade. São exemplos de materiais que são isolantes elétricos. A borracha, o algodão, o vidro. Né? Então, coloquei aqui alguns exemplos. Né? Esses tubos aqui, todos eles são feitos de materiais que são isolantes. Né? Então, aqui tem outra, a fita isolante, né, que é utilizada em fios, justamente para impedir a passagem da eletricidade. A madeira seca, o plástico, a água destilada também. Existem ainda os semicondutores, né? O semi, aqui na minha primeira figura está mostrando isso. Os semicondutores são cristais onde a condutividade elétrica ela é intermediária, né? Ela não é boa, mas também não é tão ruim. Então, ela tem uma grande utilidade para a indústria de informática, né, que requer essa condutividade média. Existem também os supercondutores, que vão apresentar uma condutividade elétrica extremamente alta, maior mesmo que a do cobre e da prata, que são um dos melhores condutores elétricos que existem. A corrente elétrica, quando nós falamos em corrente elétrica, isso se trata de um movimento ordenado, ou seja, organizado, de um grande número de partículas elétricas, né? Então, um grande número de elétrons. Então, vamos ver aqui nessa figura, tem dois exemplos, né, de elétrons em movimento. No caso da eletricidade, que é utilizada nas nossas casas, os elétrons, eles vão se movimentar dentro da estrutura da matéria. Qual a estrutura da matéria? Dos fios, né, dos fios condutores. Os elétrons, eles vão estar em constante movimento. O tempo todo eles estão em movimento. E eles vão se mover ao redor do núcleo do átomo das moléculas. E esse movimento é todo bagunçado, né? Então, esse é um movimento natural que os elétrons realizam, esse movimento desorganizado e caótico. Mas, quando você liga algum tipo de material, né, como um fio elétrico, uma fonte de energia, né, seja uma pilha, uma bateria, ou até mesmo na tomada das nossas casas, os elétrons eles passam a apresentar um movimento que é ordenado, um movimento que é organizado. Né? Então, esse é o estado natural, desorganizado. Esse é o estado organizado quando ele é ligado a uma corrente elétrica. Né? Então, a definição de corrente elétrica é o movimento organizado desses elétrons. Né? Então, eles se movimentam em um único sentido. A gente percebe aqui na pilha, ele sai do polo negativo, circula o fio, encontra o objeto e retorna para o lado positivo, sempre nesse mesmo movimento, sempre nesse sentido. Existe uma associação de estruturas que são feitas com materiais condutores que permite à corrente elétrica que ela chegue aos aparelhos que dependem da energia elétrica para funcionar, como é o caso dessa lâmpada, né, que está sendo mostrada aqui embaixo. No Sistema Internacional de Unidades de Medida, o símbolo que a gente mede a corrente elétrica é ampere. Né? Então, chegam tantos amperes de corrente elétrica. O símbolo para amperes é esse A maiúsculo. Quando a corrente elétrica, quando há, né, a passagem de uma corrente elétrica por um objeto,
pode acontecer as seguintes situações. Pode ser que aconteça um efeito luminoso, né? Então, por exemplo, quando atravessa um gás, a corrente elétrica ela pode provocar a emissão de luz, é o que acontece com o raio, né? Quando a corrente elétrica atravessa a atmosfera, ela emite luz, transformação de uma energia em outra. Lembrando, né, da teoria de conservação da energia. É o que acontece também nas lâmpadas fluorescentes, né? Que tem uma presença de certo gás. Quando a energia elétrica passa por esse gás, ela emite luz, né? A função que a gente quer da lâmpada. Existe também o efeito químico, né? Quando atravessa uma determinada solução química que é capaz de conduzir a eletricidade, a corrente elétrica pode provocar uma reação química, é o que acontece aqui no procedimento, né? De cromagem, de douração, de galvanização, né? Aqui dentro ocorrem reações químicas e essas reações químicas é que vão realizar a função que a gente deseja. Ocorrer um efeito térmico, né? O efeito térmico ele está associado à produção de calor, transformação da energia elétrica em calor. A passagem de corrente elétrica pelos materiais faz com que eles se aqueçam, né? O que acontece dentro do resistor dos chuveiros, dentro do ferro de passar roupa, dentro da misteira, né? Então, a corrente elétrica ela estimula a produção de calor. E podem haver também os efeitos fisiológicos, né? Os efeitos fisiológicos estão associados a que ocorre dentro dos seres vivos. Então, quando passa a corrente elétrica dentro do ser vivo, podem haver, né, diversos efeitos. Esses efeitos podem ser térmicos, né? Vai haver um superaquecimento, mas também podem ser químicos, né? Isso pode alterar o funcionamento do sistema muscular, principalmente do sistema nervoso, provocando várias contrações musculares dependendo da intensidade, né, do choque elétrico. Pode causar desde o mais simples, né, a sensação de tremor, quando a gente toma um choque, né, aquele tremor, formigamento no local. Acima disso, pode causar contração involuntária dos músculos. Choques intermediários podem causar falta de ar e choques mais fortes já oferecem risco de parada cardíaca e de queimaduras mais graves, né? Então, esse efeito fisiológico ele pode causar vários danos à pessoa. Depois do conceito de corrente elétrica, é importante entender o conceito de diferença de potencial. Toda carga elétrica ela é capaz de produzir uma força sobre outra carga elétrica próxima dela. A gente já falou sobre isso, né? Se um corpo tem uma carga positiva e o outro negativo, eles vão se atrair mutuamente, né? Se os dois são positivos, eles vão se repelir. Se os dois são negativos, também vão se repelir. Então, ele produz uma força sobre o outro corpo. Como a intensidade dessa força varia de um ponto para outro, né? Ela pode produzir uma diferença de potencial, que vai ser responsável pela passagem dos elétrons de um lado para o outro. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Aqui, imagine que esse nível aqui em A e em B é a quantidade de elétrons presente em cada dos ambientes, em cada um dos ambientes. Então, aqui A, a gente tem uma quantidade maior de elétrons, e em B uma quantidade menor. Qual a tendência, né, de que aconteça? A tendência é que os dois lados entrem em equilíbrio. Por quê? Se o lado de cá tem menos elétrons, ele está mais positivo. O que vai fazer com os elétrons? Vai atrair. Então, o lado B vai atrair os elétrons que estão aqui do lado A, até que os dois lados fiquem iguais. Por isso que o nome é diferença de potencial. Os dois lados têm uma diferença. Qual a tendência? A tendência é que os dois lados se igualem. Então, os elétrons vão passar daqui, de onde tem mais, para cá, aonde tem menos. A diferença de potencial, que é BDP, né, a siglazinha, também é chamada de tensão elétrica. Certeza que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Já ouviram falar no 110 e 220 volts? Isso é a tensão elétrica. Né? 110 e 220 é a tensão elétrica que vem na fiação das nossas casas. Né? Então, no Sistema Internacional de Unidades, o DTP, ou a tensão elétrica, que significa a mesma coisa, tem o símbolo V, que é volts. Né? Então, aqui a gente tem uma pilha, uma diferença. Eu tenho mais elétrons do lado de cá do que do outro. Qual a tendência? Os elétrons vão sair daqui, atravessar o fio e vir para cá. É a diferença de potencial que gera uma corrente elétrica. Existem aparelhos que medem isso, né? Esse que eu coloquei na figura aqui à direita é um voltímetro, que é o aparelho que mede a voltagem, né? Que é a tensão elétrica. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Uma pilha alcalina, por exemplo, a região com sinal negativo é aquela onde está a maior concentração de elétrons. E a região com sinal positivo é aquela onde está a menor concentração de elétrons.
Devido a essa diferença de potencial entre os dois lados, os elétrons saem no movimento coordenado, gerando a corrente elétrica do lado negativo para o polo positivo. É esse desequilíbrio que produz a diferença de potencial que é necessária para que gere uma corrente elétrica, quando a gente liga a região de uma pilha em uma outra por meio de um fio, né? Então, é necessário que haja essa diferença para gerar a corrente elétrica. Na tomada, o processo é bastante semelhante, né? Quando nós ligamos um aparelho na tomada. A tensão da rede elétrica, ela vai aplicar uma força sobre os elétrons, organizando o seu movimento ao longo dos fios condutores. É a mesma coisa, né? A gente tem dois polos, né? Um polo positivo e um polo negativo. Em um polo, vai ter uma grande quantidade de elétrons, né? Os nossos aparelhos têm os dois lugares para serem ligados. Em um lado, quando ele for ligar, ele vai receber essa voltagem, essa quantidade de elétrons de 110 volts. O outro lado está positivo, então os elétrons vão sair de um local, circular o aparelho, que nós chamamos de circuito elétrico, percorrer o circuito elétrico e vai retornar para o outro polo. Esse terceiro, né, fiozinho aqui é chamado de fio terra ou fio de segurança. É ele que evita boa parte, né, dos excessos de descargas elétricas. É ele que vai proteger os materiais, né, contra o excesso de descarga elétrica que pode prejudicar ou até mesmo estragar nossos aparelhos. A resistência elétrica. A resistência ela está associada à dificuldade que os elétrons podem encontrar quando eles se movimentam para o material. Então, imagine que você tem um fio. Quando os elétrons estão andando aqui pelo fio. Quando os elétrons chegam nesse local todo irregular, ele encontra uma resistência. É como se fosse uma corrida com barreiras, né? Uma corrida com obstáculos. Ele está correndo. Quando ele chega nessa resistência, ele encontra um obstáculo. Então, ele vai ter uma dificuldade maior em atravessar essa resistência. Então, nesse local aqui, ele vai ter maior dificuldade em passar. Mas para que, então, que a gente coloca uma resistência? Muitas vezes, né, quando ele enfrenta essa dificuldade, ele pode produzir calor. Né? Então, aqui eu coloquei dois exemplos, que são as resistências de chuveiro. Né? Então, o chuveiro é cheio de resistência, porque quando a corrente elétrica passar aqui dentro dessa resistência, ela vai produzir mais calor. Né? Então, nesse caso, é uma vantagem. A gente usa, né, o fato da resistência elétrica a nosso favor, porque nós queremos produzir calor. Quanto maior for a resistência, mais difícil vai ser a passagem dos elétrons. Só para a gente entender, né, a resistência elétrica, ela varia de acordo com alguns fatores, né? Ela varia, primeiro, com o tipo de material, né? Então, alguns materiais apresentam maior resistência, outros menor. O cobre, ele tem baixíssima resistência, já a porcelana, ela tem uma alta resistência. Então, os condutores elétricos têm baixa resistência, enquanto os isolantes vão ter alta resistência. Comprimento, né? O tamanho em si, né? Tanto o comprimento quanto a espessura, quanto maior o comprimento, quanto maior for a espessura, maior será a resistência. A resistência ela pode ser quantificada. Ela vai ser medida uma unidade que é chamada de ohms, esse OHM, né? Ohm, que é representado por essa letra grega aqui. Potência elétrica, né? Os aparelhos elétricos das nossas casas, geralmente eles vão transformar a energia elétrica em outra forma de energia. A gente já viu isso, né? A grandeza que mede, né, a rapidez com que essa transformação acontece é chamada de potência. Né? Então, em quanto tempo que ele transforma a energia elétrica em calor, por exemplo, ou transforma em movimento. Então, quanto mais rápido ocorre essa mudança, essa transformação de um tipo de energia em outra, maior vai ser a potência elétrica daquele aparelho. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida para potência é watt, né? Esse aqui, W-A-T-T-S, watts, o símbolo é um W maiúsculo. Coloquei duas lâmpadas, né? Uma lâmpada, ela recebe uma tensão de 220 volts, né? Então, essa primeira lâmpada, ela tem uma potência de 60 watts, enquanto essa outra lâmpada tem uma potência de 100 watts. Essa que tem uma potência maior, ela tem uma maior capacidade de transformação energética. Então, a gente percebe o quê? Qual que tem maior brilho? Essa aqui que tem uma maior potência, porque ela transforma uma maior quantidade de energia elétrica em luz. É importante a gente
falar, né, que os aparelhos eles são produzidos para funcionar numa determinada voltagem, né? Então, existem aparelhos que são produzidos para funcionar na voltagem de 110 volts e outros aparelhos que são produzidos para funcionar a 220 volts, né? Então, isso depende, né, da fiação das nossas casas, né, da nossa residência. Se você liga um aparelho com 110, uma voltagem de 220 volts, ele tem muita chance de estragar, porque ele não foi preparado para receber essa tensão muito alta. Já o aparelho de 220 volts, que é ligado uma fiação de 110 volts, ele provavelmente não vai funcionar direito, porque ele requer uma maior quantidade de energia. Com base na potência de um aparelho elétrico, é possível a gente descobrir quanto que ele consome de energia elétrica. Por quê? Porque quanto maior é a sua potência, mais energia ele precisa para realizar a transformação elétrica, né? Então, quanto maior a potência, maior será o consumo de energia elétrica. Para a gente fazer isso, esse cálculo, né, é só a gente multiplicar o valor da potência elétrica, que vem ali escrito no aparelhinho, né? Então, deem uma olhadinha nos aparelhos, né, de vocês, tudo vem escrito qual a potência, né, deles. É só a gente multiplicar esse valor da potência em watts no intervalo de tempo da utilização, quantas horas que ele fica ligado, né? Então, se a gente usa a máquina de lavar roupa durante 2 horas, a gente pega a potência da máquina e multiplica por 2. O valor encontrado, ele representa a energia elétrica que é consumida pelo aparelho. É isso aqui que a gente paga na conta de energia elétrica, né? Que é watt-hora. Para ser mais específica, é quilowatt-hora. Quilowatt significa que são 1000 watts por hora. Né? Então, a gente consegue saber quanto está sendo gasto de energia elétrica por aquele aparelho. Aqui eu coloquei um exemplo, né, que os eletrodomésticos eles já são expostos nas lojas, né, com etiquetas que informam para a gente esse consumo elétrico, né, então vem falando aqui, consumo de energia elétrica, 56 quilowatts por mês. Então, ele já trouxe essa informação. O objetivo dessa informação aqui é orientar o consumidor quando ele vai comprar o material, né, para ele já comprar ciente de quanto que aquilo gasta de energia elétrica. E as etiquetas mais atuais, elas trazem também a categorização para aqueles aparelhos que gastam mais energia e aqueles que gastam menos energia. Aqueles que têm essa a categoria A e B, eles são mais econômicos, ou seja, eles conseguem produzir muita energia utilizando pouca eletricidade, é o que a gente quer, né? A gente quer economizar energia elétrica. Então, quanto mais aqui verde, o verde claro, são os mais eficientes, aqueles que mais economizam energia. Quanto mais vermelhos, são os menos eficientes, que vão gastar mais energia elétrica. O efeito Joule, né? Quando as cargas elétricas elas passam pelos materiais condutores, os elétrons eles vão colidir com as partículas, com as moléculas. Né? Então, vamos pensar, aqui está passando uma corrente elétrica. Os elétrons eles vão se chocando com os átomos do ferro. Né? E à medida que eles chocam com os átomos do ferro, eles vão provocar uma agitação dessas moléculas. Quando essas moléculas se agitam, né? A gente já viu isso, a agitação das moléculas é calor. Né? Então, quanto maior for a agitação dessas moléculas, maior vai ser a energia térmica produzida. Né? E isso tem nome. A gente já falou sobre a resistência, né? Isso é uma resistência. Então, quando a corrente elétrica ela encontra uma resistência, ocorre um fenômeno chamado de efeito Joule. O efeito Joule consiste na produção de calor pela passagem da corrente elétrica. Esse é o princípio básico de funcionamento de vários aparelhos elétricos que produzem calor, né? O chuveiro, o ferro de passar roupa, aquecedor, né? Esses aparelhos, eles têm um resistor, né? Isso daqui é esse monte de resistência, percebam que são várias resistências. Esse material é um material que resiste à passagem da corrente elétrica. Então, vejam que o resistor ele é formado por várias resistências e vão ampliar a produção na forma de calor. Porque, no caso, calor é o que a gente quer, né? A presença do resistor, ela pode, por exemplo, aquecer a água do banho, né? Ou assar os alimentos dentro de um forno elétrico. As lâmpadas incandescentes, elas funcionam por um processo parecido, né? Que é a passagem da corrente elétrica por um filamento de um metal que se chama tungstênio. Quando esse tungstênio ele se aquece, ele tem aquele efeito luminoso que eu comentei, né? Então, quando ele a passagem da corrente elétrica, essa corrente elétrica é transformada em calor e o calor emite luz.
por causa da composição química do tungstênio. Hoje elas são poucas, né? Mas ainda são vendidas, porque elas consomem uma grande quantidade de corrente elétrica. Hoje, o mais comum são as lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas fluorescentes elas vão emitir luz pela passagem da corrente elétrica dentro de um gás, né? Então, esse gás fluorescente é responsável pela produção de luz. Elas são um pouquinho mais caras, mas elas duram muito mais e elas economizam muito mais energia, né? Então, a longo prazo, vale muito mais a pena você ter uma lâmpada fluorescente do que uma lâmpada incandescente. Circuito elétrico, né? O circuito elétrico, a gente já está falando sobre eles há muito tempo, a gente só não tinha dado nome. Um circuito elétrico nada mais é do que um aparelho que precisa da energia elétrica para o seu funcionamento. E todo circuito elétrico ele vai ter uma associação de elementos que devem ser percorridos pela corrente elétrica. Né? Então, qualquer circuito ele precisa de receber energia elétrica, seja de uma pilha, de uma bateria, ou seja, da fiação das nossas casas. Para isso, né, usando um fio condutor, nós conectamos o aparelho em uma tomada ou uma bateria. E a gente liga e desliga esse circuito elétrico, né, com o botão, que é o interruptor. O acionamento desse botão, ele completa a ligação dos elementos internos do aparelho. Aqui, né, eu coloquei todos os elementos que formam um circuito elétrico. Todo circuito elétrico, ele tem, óbvio, o próprio aparelho, aqui no nosso caso, o aparelho é uma lâmpada, né, mas poderia ser uma geladeira, poderia ser o telefone, poderia ser o celular, o computador, televisão, poderia ser qualquer um dos nossos aparelhos elétricos. Precisa de uma fonte, né, aqui é uma bateria, poderia ser as tomadas das nossas casas ou uma pilha, é a fonte que vai fornecer energia elétrica para que a corrente elétrica circule. Então, ela pode ser a rede elétrica, pode ser uma bateria ou pode ser a pilha. E o circuito elétrico precisa dos fios de ligação. Né? Então, geralmente, esses fios são de metal, porque eles vão conectar a parte negativa e positiva. A corrente elétrica vai circular aqui dentro desses fios de metal. Os circuitos eles podem ser em série, quando eles são do lado um do outro, ou circuitos podem ser em paralelo, né? Quando eles são colocados dessa seguinte forma, eles são dispostos, né? De que todos recebam a mesma tensão. Os em série não, né? A tensão ela passa em um, depois ela passa pelo outro. Então, esse daqui ele vai receber uma maior tensão do que o segundo. Aqui não. Os dois circuitos recebem a mesma tensão elétrica. Quando o circuito está aberto, né? Então, quando nós desligamos o interruptor, seja qual pode ser a televisão, né? Você vai lá no botão, você desliga, o circuito elétrico ele está aberto, né? Então, quando nós desligamos o interruptor, acontece isso. A chave ela fica aberta e não permite a passagem da corrente elétrica. Agora, quando nós apertamos o interruptor e ligamos o aparelho, é isso que acontece, esse circuito é fechado. O aparelho passa a funcionar quando o circuito está fechado e vai ter contato entre as partes que são condutoras de energia e vai permitir a passagem dessas cargas elétricas. Então, é isso que acontece quando nós apertamos e colocamos o interruptor como ligado. Ocorre a passagem de corrente elétrica, né, por todo o circuito. Para finalizar, eu coloquei aqui alguns cuidados que nós temos que ter, né, com as instalações elétricas, né, para reduzir os riscos que elas podem oferecer, não só para a gente, mas para os outros seres vivos também. Então, o uso de equipamentos eletrônicos, né, e o trabalho com instalações elétricas tem que ser feito com muito cuidado, tem que respeitar a norma técnica, né, e orientação do fabricante de cada aparelho. Aqui eu coloquei algumas dicas, né? Cobrir as tomadas com protetores especiais ou fita isolante quando não estiver sendo utilizada, principalmente em casa que tem bebês, para evitar que eles coloquem qualquer coisa dentro das tomadas. Não empilhar pipas próximas de rede elétrica. Não ligar vários aparelhos na mesma tomada, que você pode ter um efeito Joule, né? Você tem muitas coisas, aumenta a resistência, pode produzir calor e esse calor pode resultar em um incêndio. Então, a gente não pode fazer isso daqui. Se precisar trocar uma lâmpada, né? Se precisar de mexer qualquer coisa, desligar a chave geral para evitar qualquer tipo de acidente e não mexer na parte interna das tomadas, né? Se não tiver outra opção, né? Desliga a chave geral, só mexa, né, nas partes internas da fiação com a chave geral desligada. Então é isso. Qualquer dúvida me envie.